Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. E hoje vamos para mais uma live. Eu vou aqui pedindo licença para entrar na casa de vocês. Peço desculpa se caso der alguma travadinha aqui, que é por causa da chuva, a gente está travando um pouquinho a internet, tá bom? Mas qualquer coisa a gente vai se trocando. Só estou arrumando também um errinho que deu aqui no meu Facebook. Ele não está deixando fazer o vídeo ao vivo aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer um registro aqui, ok. Vamos ver se ele permite agora. Acho que agora ele permitiu. Tá começando. Ok. Espero que vocês estejam bem. E como eu sempre gosto de falar no começo das nossas palestras, hoje, da nossa live, hoje a gente vai falar um pouco. A gente vai falar um pouquinho. Boa noite, Gelma. A gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais, tá? Nos aspectos emocionais, a gente vai ter que entender algumas coisinhas nos aspectos emocionais que tem muita distorção em cima do que é entendido como emoção hoje em dia, tá bom? Então, a gente vai começar a entender os processos desde o comecinho, como eu sempre gosto de falar. Todo o comecinho da live eu vou explicando, tá? O que a gente já foi vendo até agora, e eu gosto de sempre dar aquele resumo, porque às vezes a pessoa começou a assistir agora e ela não consegue entender direito a importância disso que a gente tem que ter no começo, tá? Então, o que acontece? A gente tem que entender que aqui no Ocidente tem uma questão, né, do Jack Stripador, que a gente separa os corpos, separa os nossos aspectos. E aí eu falo assim, pessoal, aqui eu trabalho o meu lado espiritual, aqui eu trabalho o meu lado emocional. E como eu sempre digo e gosto de falar, e até o finalzinho dessas lives que eu estou fazendo dos nossos aspectos, eu vou explicar isso. Lá no Oriente não tem esse aspecto de divisão de corpos, divisão. Assim, existe, mas assim, a gente entende tudo como um único, como uma única caixinha, né? A gente fala que a gente não consegue se desenvolver sem trabalhar em todos os aspectos. Então, a gente tem que entender que, assim, imagina a gente pegar 5 baldes, e cada balde corresponde a um aspecto. Em cima desse balde, só deixa aqui, peraí que estão me falando que o Facebook está travando, pessoal, só deixa eu abrir aqui, fechar de novo o Facebook que ele travou. Travou bonito, coisa de tecnologia, coisas ao vivo. 5 segundinhos, só abrir aqui o Facebook. Ok. Facebook. Vamos ver se eu consigo agora. Ok. Criar vídeo. Usar câmera. Iniciar transmissão. Depois eu coloco o título. Acho que agora foi no Facebook. A opção, fica de olho aí. Se não foi no Facebook, você me avisa. Mas eu acredito que se não foi agora é porque está dando algum problema no Facebook. Tá bom? Mas acho que agora foi. Então vamos lá, ó. Vamos voltar aos baldezinhos. Tudo bem, Aguena? O que a gente vai fazer assim, ó, para a gente poder entender completamente. Então, assim, os 5 baldes, cada balde corresponde a um aspecto, tá? E dentro desse aspecto tem o aspecto físico, aspecto emocional, aspecto mental, aspecto espiritual e aspecto energético.
É importante eu sempre ressaltar aqui para vocês, quando eu falo sobre a questão energética, sobre as questões espirituais, eu não tem nada a ver num processo religioso, tá bom? É um processo natural que temos do que? Das nossas existências. Tudo bem, Gabi? Fernanda, tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Olha só, eu ponho um balde aqui, ponho um caninho ligado a cada um desses baldes. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu encho um balde, como tá todos, como estão todos interligados, ele começa a encher o quê? De uma forma homogênea. Então, eu vou colocando água aqui, vai preenchendo os outros baldes para poder, então, encher e completar. Então, para que se exista uma verdadeira evolução, segundo o ensinamento dos mestres lá no Oriente, tá? A gente tem que ter o quê? Um equilíbrio dos nossos aspectos. Então, quando eu tenho um aspecto físico falho, significa que o meu aspecto mental, emocional, espiritual e energético também vai estar falho. Então, a gente vai ter que entender o que acaba acontecendo. Para que eu possa ter uma real evolução, eu tenho que estar o quê? Bem completinho em todos os meus baldes. Eu consigo encher todos os baldes de uma forma homogênea, tá bom? Então, hoje vamos falar do aspecto emocional. E o aspecto emocional é um aspecto que eu gosto bastante também de falar. Então, na verdade, vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante, né, de várias coisas. E gosto de falar de tudo. Então, o que acaba acontecendo? Olha só, o aspecto emocional, pessoal, é um aspecto que é bem legal para a gente ficar atento. Por que disso? Porque o aspecto emocional é o que gera a nossa verdadeira energia. Então, às vezes as pessoas falam assim, para mim, é o poder do pensamento, o pensamento ele só direciona, ele cria uma coisa que a gente chama de formas de pensamento, essas coisas, mas o que gera realmente a energia para aquilo é a emoção. A emoção, pessoal, ela pode ser uma ótima fonte de energia para o seu corpo, ou pode ser também uma ótima fonte de destruição para o seu corpo. Ah, Maurício, por que você está falando isso? Porque assim, olha, vamos entender o seguinte: quando eu gero uma emoção, eu gero uma energia, e quando eu gero essa energia, ela permanece no nosso corpo. Entenda assim, tudo que eu crio, ele não se desfaz. Então, assim, as pessoas podem até passar a sensação da emoção, mas a energia que foi criada ainda está lá. O que acaba acontecendo? Então, vamos supor que você sentiu muita raiva hoje. E aí, dentro dessa raiva, você passou aquele estresse, aquele nervoso, e dentro desse estresse, desse nervoso, depois de um tempo, resolveu o problema, tudo mais, acalmou, ficou mais tranquilo, mais calmo, e falar, ok, tudo passou. Passou a sensação da emoção, mas a energia, ela permanece no seu corpo, tá? Então, eu sempre brinco assim, né? Dentro dos nossos canais energéticos, o que acaba acontecendo? Essa energia, ela fica lá, girando, 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 girando. E chega uma hora que essa energia, ela para. E aí, o que acontece? Quando ela para, toda energia estagnada, ela vai te trazer algum problema. Lá na frente, ela pode trazer algum problema relacionado à saúde, algum problema relacionado ao seu emocional, algum problema relacionado ao seu mental, algum problema relacionado à sua profissão ou à sua questão de relacionamentos, como eu expliquei na semana passada. Então, o que a gente vai entender hoje? Olha só, vamos pensar num aspecto mais de órgãos, ok? Dentro do nosso corpo. Cada órgão, ele é responsável por limpar, filtrar, né? E criar determinados tipos de emoções. Então, vamos dizer assim, o fígado, por exemplo. O fígado, ele é o cara que ele é responsável pela nossa raiva, pelo nosso ódio, pelo nosso rancor, pelas nossas frustrações, alguns tipos de mágoas, a mágoa do fígado é aquela mágoa mais, mágoa com um sentimento de rancor, sabe? Aquela mágoa assim, tipo, que eu fiquei com raiva da pessoa. E tem a mágoa, né, que está ligado ao pulmão, que é aquela mágoa mais de tristeza profunda, de melancolia, né?
Então, o fígado, ele é o cara que filtra estresse no nosso corpo, o fígado é o cara que ele cuida dessas questões das nossas emoções. O fígado eu gosto de falar muito, vocês vão me ouvir falar muito do fígado quando eu falo sobre emoção, porque o fígado, ele é o cara que ele é o responsável por cuidar do nosso equilíbrio emocional. Então, quando o seu fígado está bem preenchidinho de sangue, de energia, está circulando bem a energia dele, ele está feliz, então, assim, as nossas emoções tendem a ficar mais equilibradas. Agora, também, se ele não está legal, não está bacana, as nossas emoções tendem a ficar mais desequilibradas. Isso a gente falou um pouco do fígado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, do nosso coração. O nosso coração, ele está responsável, tem um monte de gente aqui já falando, a Rê falou aqui, ó, vixe, meu fígado já era, a Fabi também falou, tô ferrado, então, calma aí, pessoal, a gente vai dar um jeitinho até o final, não se preocupa. Então, o que acaba acontecendo? O coração, ele está ligado, assim, bastante à questão da alegria, mas é aquela alegria, tipo, euforia, aquela coisa descontrolada, que, né, tudo bem, Alex? Que é uma coisa que não é saudável. Ah, nossa, meu fígado fala, o pessoal tá feliz aqui com o fígado. E o coração, ele tá ligado a essa questão da euforia, né, da exacerbação. Sabe aquela pessoa que ela tá muito eufórica, mas é um eufórico que ele não é saudável. E aí, o que acaba acontecendo? Nesse eufórico que não é saudável, ele acaba prejudicando também o coração, a energia do coração, tá bom? E aí, depois do coração, a gente vai para o baço, né? O baço é o cara que é responsável pelos nossos pensamentos, as nossas preocupações. Então, assim, aquela pessoa que é muito preocupada, ela tende a ter o baço mais deficiente, né? Não é assim, eu penso muito, meu baço vai estar forte. Não, porque o baço sempre tem uma tendência a ficar mais deficiente do que excesso. Acho que, na verdade, acho que o baço nem fica em excesso, é igual ao rim, dificilmente o rim fica em excesso. Mas, bom, vamos lá. Mas o baço, pessoal, ele tende a trazer essa questão dos pensamentos, desses pensamentos e a preocupação. Então, uma pessoa muito preocupada, uma pessoa que pensa muito, ela desgasta constantemente o baço. E depois do baço, a gente tem o nosso pulmão. O nosso pulmão está ligado à parte de tristeza, melancolia, aquelas mágoas mais profundas e tristes que eu te falei, que eu falei para vocês. E o pulmão vocês podem perceber que aquelas pessoas que são muito poetas, que cantam, né, que fazem aquelas melodias, geralmente tendem a sempre ter problemas de pulmões, porque o pulmão ele está ligado justamente a essa questão nossa de tristeza e melancolia, tá? Então por isso muitos compositores, esse pessoal acaba morrendo de alguma doença do pulmão. E depois do pulmão a gente tem o rim. O rim ele está ligado à nossa questão do medo, da insegurança, em alguns casos ansiedade. A ansiedade é meio complexa, né? Que a ansiedade envolve rim, envolve fígado, envolve coração, envolve baço, então envolve várias coisinhas aí, tá? Mas o rim, pode perceber, já viu aquela pessoa que toma aquele susto, morre de medo, daí faz xixi? Porque a gente fala que o rim, ele controla os nossos orifícios inferiores. Então, quando passa muito medo, ele não consegue ter esse controle e aí tem o escape da urina. Por isso as pessoas realmente, quando tomam aquele sustão, passa aquele medo, chegam a fazer xixi nas calças, né? Então, todos eles percebam que eles têm um equilíbrio entre eles em todos esses níveis de emoção. Mas o que a gente tem que entender é que todas as emoções passam pelo coração, né? Na medicina chinesa a gente fala que o coração ele é o monarca do nosso corpo. Então ele é o rei, né? O cara que manda ali. Então todas as emoções passam por ele. E por isso na maioria das emoções, se solta o intestino também o medo,
Envolve outras questões, na verdade, Gabi. Depois eu explico um pouco, daqui a pouco você me lembra isso, só para não perder a linha de raciocínio, mas eu explico por que solta intestino. Então, mas não é questão do rim, tá? Não é o rim que solta, não. Então, o que acaba acontecendo? O coração, ele é o cara que ele controla essas questões das nossas emoções e ele sente. Então, podem perceber que a pessoa, quando ele sente muita raiva, né? Apesar que eu falei que é do fígado, ele sente no coração. Quando ele está triste, ele não sente no pulmão, ele sente no coração. Quando ele está preocupado, daquela angústia, sente aonde? No coração. Toda essa região. Por quê? Porque essa região, a gente fala na medicina chinesa que todas as emoções passam por ela, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Toda vez que você gera uma emoção, você está exigindo mais dos seus órgãos. Tanto é que, acho que eu não sei, depois eu posso até falar com o Robson, tem um vídeo meu que eu dou uma prática que chama uma meditação do sorriso interior, que é justamente para você limpar todos os órgãos dessas emoções, né? Porque a gente vai sobrecarregando os nossos órgãos, e como eu falei para vocês, infelizmente falando, toda vez que eu gero emoção, eu gero energia, a sensação da emoção passa, mas a energia fica, tá? Oi, Dani. E aí, o que acaba acontecendo? A gente acaba massacrando, né, os nossos órgãos todos os dias. Tem um guru lá na Índia que ele fala uma coisa que é bem engraçada, né? Ele fala assim, ele fala, olha, imagina, toda vez que você gera uma emoção, vamos falar em termos fisiológicos, toda vez que você gera um tipo de emoção, você gera um tipo de hormônio, né? Então ele fala assim, imagine a sopa de hormônios que fica no seu dia, né? Porque dificilmente a gente pega uma pessoa, hoje em dia, que a gente pode dizer assim, que essa pessoa ela é estável 24 horas do seu dia, né? Emocionalmente. Na verdade, não é nem saudável você ser estável 100%, né? Você sempre tem as pequenas oscilações. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma oscilaçãozinha e volta para o meu ponto zero. Eu tenho uma oscilaçãozinha e volto para o ponto zero. O grande problema da gente, pessoal, que é o que acontece com a maioria das pessoas, eu gero uma emoção, isso me descompensa tanto que eu vou lá para cima, e depois eu descompenso e vou lá para baixo. E aí fica aquele zigue-zague, aquela onda de sobe e desce, sobe e desce. Então, você não consegue esse equilíbrio, essa busca desse equilíbrio que seria natural. Como eu sempre falo para vocês, e já em alguns outros vídeos eu já expliquei isso, que ideal é você saber onde é sua chavinha do liga e desliga. Então, a gente aprende muito isso lá fora com esses mestres, né? Então, assim, eu sei que eu tenho a minha raiva e ela está lá guardadinha. Quando eu preciso chamar essa raiva, eu sei como startar essa raiva. Existem práticas energético-emocionais que ensinam a gente a isso. Eu starto essa raiva, eu utilizo essa raiva, como eu expliquei já para vocês, a raiva é uma energia muito boa para startar sua energia, qualquer outro tipo de energia. É uma energia muito boa para limpar o seu campo energético e é uma energia muito boa para práticas de defesa e proteção energética. Então, eu starto essa energia, e aí depois que eu usei essa energia, eu desligo a chavinha, e aí ela diminui de novo, porque eu tenho o quê? Uma canalização, eu tenho um direcionamento a essa energia, tá? Então, por exemplo, o que acaba acontecendo? A raiva, ela é uma energia aqui no Ocidente que ela é crucificada, né? Então, aqui no Ocidente é muito feio você ter raiva, né? Desde pequeno você é doutrinado, você é adestrado a não sentir raiva. Por quê? Porque culturalmente e socialmente, uma sociedade que sabe trabalhar raiva, ela é muito perigosa para o governo. Por quê? Porque eles não são pessoas manipuláveis, são pessoas que têm uma opinião e um discernimento mais forte, tá? O que acaba acontecendo é que dentro dessa questão da raiva, a gente tem que entender que nesse aspecto, quando você sabe trabalhar uma raiva pelo Manipura Chakra, quando você pega o seu Manipura Chakra, né, que é aqui eles chamam de umbilical, só que assim, como eu já expliquei para vocês, os nossos chakras, eles ficam todos na nossa coluna, né? Então, lá na nossa coluna, onde atrás do nosso umbigo, fica o Manipura Chakra. Ele é o cara que é responsável de gerar essa energia da raiva. Quando eu gero uma raiva pelo Manipura Chakra,
aí sim eu consigo fazer o que eu falei para vocês, prática de defesa e proteção energética, eu consigo fazer práticas de combate e de golpe astral, que aí ele vai me favorecer. Agora, quando eu trabalho uma raiva que ela não é direcionada, que eu não sei de onde ela vem, eu simplesmente sinto essa emoção, e aí ela vira um tsunami dentro do nosso corpo. Então, eu sempre gosto de explicar quando eu dou essa aula, acho que eu já falei em outros vídeos aqui para vocês, né? De uma amiga minha, que ela estava aqui comigo em casa, e eu estava tendo que responder um monte de pessoa, e sempre quando eu for responder meus pacientes, eu tento sempre abrir o meu campo energético para que eu possa sentir a energia das pessoas às quais eu estou falando, para eu saber o que essas pessoas estão passando e sentindo. E aí o que acabou acontecendo? Eu falei, putz, desculpa, eu preciso, tudo bem, Dé, responder essas pessoas, porque eu estou atrasada, tal. Como sempre, minhas mensagens sempre estão bem atrasadas. E ela falou, não tem problema, eu vou pegar um livro seu e eu vou ler. Eu falei, tá bom. E nisso eu falei com alguns pacientes, fiquei falando com alguns pacientes, dentro de eu falar com esses meus pacientes, eu comecei a sentir uma sensação estranha, comecei a ficar inquieto, um incômodo, eu falei, caramba, né, será que é de alguém que eu falei e eu deixei passar? Aí eu revi cada paciente que eu falei e falei, ué, ninguém tá com essa sensação, né? Aí eu olhei pro lado assim, eu falei, ixi, eu falei assim para ela, você passou muita raiva hoje? Ela olhou para mim assustada assim e falou, nossa, passei. Eu falei, mas você ficou extremamente indignada? Ela falou, fiquei. Eu falei, daí ela virou para mim e falou, mas tudo bem, já passou. Aí eu brinquei com ela, né? Eu falei, passou para mim, né? Que eu que estou sentindo. Porque o que aconteceu? Quando eu abri esse meu campo energético, essa estrutura minha energética para eu conseguir falar com cada um dos meus pacientes, ela que estava do meu lado, eu acabei aqui captando essa energia também trazendo para mim. E aí eu acabei sentindo ela. Então, o que acaba acontecendo? Isso eu explico muito nos cursos, quando eu falo palestras sobre relacionamento. Hoje eu estou com o meu copo do Flash. Como eu já falei para vocês, eu só tomo água nos meus copos de super-heróis. Então, o que acontece? Olha só. Existe o nosso corpo físico, e aí existem outros níveis. Existem outros níveis para dentro e outros níveis para fora. Um desses níveis para fora, ela é uma energia que ela deve servir como um bloqueio, uma barreira para vocês, tá? Então a energia chega, bate nesse campo, ele dá uma voltinha por esse campo e a energia tem que ir embora, ela não tem que ficar aqui, tá bom? Essa energia, ela não deve ficar aqui. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas, na maioria das vezes, elas não conseguem o quê? Fazer com que essa energia simples, porque isso deveria ser um processo natural, tá? Essa energia, ela chega, ela bate aqui, ela dá uma voltinha e ela vai embora. O que acaba acontecendo? A maioria das pessoas, elas têm como elas não conseguem limpar o seu campo energético, essa energia, ela fica o quê? Rodando aqui, ó. Só que você não recebe só uma única energia durante o seu dia. Você recebe milhões de energia durante o seu dia. E aí, esse seu campo energético, que ele está em sua volta, ele fica como se fosse arisco, ele fica cheio como se fosse aqueles rainhos, sabe? Cheio de rainho. E aí, aquela coisa que eu sempre brinco com as pessoas, existe uma coisa tanto na parte de tratamento que a gente fala de cisalhamento, na parte energética também existe uma coisa que a gente chama de cisalhamento de campos. O que acaba acontecendo? Esse campo energético, ele está carregado, aí ele chega em casa, com toda a carga energética do seu dia. Aí chega o parceiro, a parceira dessa pessoa também com campo energético carregado. E às vezes esse campo magnético, quando se batem, é aquela coisa que eu sempre brinco, é como se pegasse dois fios na tomada, coloque, bata os fios na tomada, você vê que sai aquele estouro, né? E aquele estouro é o que acaba acontecendo no nosso campo energético. Daí é aquela coisa que eu até brinco com as pessoas, tem esse impacto energético, e aquela pessoa só olha um para a cara do outro, nem precisa falar nada, parece que já gerou aquela coisa que eu vou te matar, né?
Então, por quê? Porque o campo energético está muito carregado, o campo energético da outra pessoa está muito carregado e cria esse cisalhamento, essa batida, e essa batida é como se saísse faísca, tá? Quando a gente gera a emoção, a gente deixa essa energia rodando no nosso corpo, mas a gente também deixa essa energia rodando nesse campo energético. Então, olha só como é complicada essa questão da emoção. Quando eu gero emoção, eu deixo nesse meu campo energético toda essa energia, e aí quando eu brigo, discuto ou me xingo alguma coisa do tipo, aquela energia da pessoa, ela vem também para o meu campo energético e mistura com essa energia que eu criei. Então fica aquela salada de fruta, misturando essas energias, e essa energia ela fica girando, girando, girando em torno de você. E essa energia que fica girando em torno de você, se você não sabe como limpá-la, se você não sabe como dar vazão a essa energia, depois de um tempo que ela fica ali, ela começa o quê? Então ela começa aqui, ó, grande, grande. Só que ela vai assim, com o tempo, vai se aproximando. Quando ele se aproxima totalmente, ele gruda no seu corpo. Grudou no corpo é como eu sempre brinco, ferrou. Porque grudou no corpo, pessoal, a tendência para que ele entre para dentro de alguma questão de órgão, vísceras, músculos e de órgão, vísceras e músculos, ossos, é muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque como eu falei no comecinho para vocês, toda essa energia que fica circulando, 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 uma hora para. Maurício, onde vai parar? Não sei. Depende de pessoa para pessoa. Tem aquela pessoa que vai parar no fígado, tem aquela pessoa que vai parar no coração, outra vai parar no osso, no músculo, em algum ponto. Eu já cheguei a falar aqui para vocês de ponto gatilho, por exemplo, que a gente utiliza para liberação, que assim é uma ramificação de várias cadeias nervosas ali que ele fica assim no músculo, né, bonitinho. E aí o que acaba acontecendo? À medida que ele vai captando essa energia, ele vai travando, travando, travando. Quando trava, por isso chama gatilho. Chega uma hora que ele trava, ele pum, dispara. E aí irradia a dor. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas virem tratar comigo, muitos de vocês estão ouvindo aqui, já tratou comigo assim, Maurício, eu tô com dor aqui, eu vou mexer em outro lugar, aí você fala, não, mas a dor tá aqui, mas eu aperto aqui em outro ponto, a pessoa fala, passou a dor, por quê? O ponto gatilho que irradiou por causa dessa dor era em outro lugar, né? Mas entendam que acaba acontecendo o quê? A minha energia emocional eu acabei criando por causa Dani, vai para chuchu, dai mesmo, Dani. A energia emocional que acabei criando em cima disso, ele trava, né? Porque a energia das nossas emoções, ele acaba travando os nossos meridianos, os nossos canais, os nossos músculos. Esses dois nós no pescoço tem a ver com os sapos que a gente engole. Olha, tem. Tem sim. É, não só os sapos, tem muitas coisas envolvidas, tá? Assim, eu falar para você assim que você tem tudo isso daí só por causa dos sapos que a gente engole, eu estaria falando para você assim uma coisa que não tem tanto nexo. Pode ser que sim, tá? Mas assim, há uma grande tendência de quando você faz isso, quando você passa por isso, você trava, né, alguns canais energéticos, você trava algumas questões, você faz com que não funcione bem a energia no seu corpo, e como eu falei para vocês um pouquinho lá atrás, toda energia, um tempo que fica parada, ela vira, assim, uma questão do que? De massa, tá? Então, toda energia, né, Einstein ele falava, o que que Einstein falava? Que a matéria não é energia condensada, então você vai gerando. Então, imagine você, assim, em todos os dias, em todas as suas vidas, você vai o quê? Acumulando essa energia, acumulando essa energia, acumulando essa energia, acumulando essa energia, e ela fica ali. E chega uma hora que ela estagna, 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 que ela, pum, aí ela pode virar uma massa, tá? Então, pessoal, por que eu falei para vocês que eu ia falar bastante a questão do fígado hoje, na questão das emoções?
Porque o fígado, ele é o cara que ele tem que estar sempre feliz. O fígado, é engraçado isso, na medicina chinesa fala isso, nos lugares que eu passei, né, nos treinamentos, nos templos que eu fiquei lá na Mongólia, na Sibéria, em outros lugares, eles falam disso, da importância do nosso fígado. O fígado, ele é totalmente responsável pela nossa questão dos nossos, da nossa estabilidade emocional. Então, assim, energeticamente, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem um campo energético, de uma pessoa que tem fibromialgia, o campo energético dessa, geralmente o campo energético da pessoa, ela é uma coisa mais uniforme, ela é uma coisa lisa. Pessoas, o campo energético de uma pessoa, por exemplo, com fibromialgia, ele é todo assim, ó, tremidinho, sabe? É todo tremidinho. E por quê? Porque o fígado, se ele não está bacana, ele não está feliz, ele não está contente, a tendência dele gerar uma questão de problemas, de instabilidade emocional é muito grande. A gente sempre brinca, no caso, né, no caso das mulheres, que as mulheres, naturalmente, elas já afetam bastante o fígado, né? Porque, assim, pela questão da menstruação. Então, qual seria o certo? A mulher menstruou, toma um tônico para o sangue dela, um tônico, sangue, entenda um sangue energético também, não só o sangue plasmático, tá bom? Toma um tônico para recuperar o quê? O processo do sangue que perdeu durante a menstruação, depois faz um outro fita aí, nesse meio termo, para fazer rodar a energia do fígado, para chegar na menstruação bem, né? Porque o fígado, ele gosta, ele ama sangue, ele gosta de ficar encharcado de sangue. Quando você perde pela menstruação, não que menstruar seja errado, tá? Para a medicina chinesa, essa coisa de não menstruar é uma coisa muito ruim, assim, para a saúde da pessoa, tá bom? Tem muitos tratamentos. Ah, Maurício, mas eu tenho um problema. Tem muitos tratamentos na medicina chinesa que a gente trata isso, tá? Esses outros problemas ginecológicos. O que acaba acontecendo? Quando você deixa o fígado deficiente desse sangue, ele fica rebelde. E ele rebelde, ele começa a gerar uma estagnação. Gerou estagnação, ele vai subir a energia, que a gente chama do yang do fígado, e aí essa energia vai que nem um foguete lá para a cabeça. Por isso das pessoas às vezes têm as tonturas, né, dores de cabeça, porque a energia subiu. Tuf, subiu, aí a estabilidade ferrou, né? Por isso tem percebam, por exemplo, a mulher, ela tem a questão da TPM, né? A TPM, aquelas mulheres que choram, que gritam, que berram, é essa estabilidade que acaba gerando. Mas o problema não é só na TPM, o problema é quando você gera isso todos os dias da sua vida. Na TPM, eu sempre falo, as pessoas falam, mas não é normal? Não seria. O normal seria a mulher regular menstrualmente, regularmente e não ter nenhum problema em relação a isso, né? A menstruação, ó, deveria ser uma menstruação bonita, limpa, sem cólica, sem dor, sem nada. Esse seria o natural, tá? Não digo que é o normal hoje em dia, até porque hoje em dia as mulheres com os demais afazeres que têm, eles acabam sendo muito prejudicadas nessa questão. Vocês sabem que lá na Índia, por exemplo, a mulher, quando ela está menstruada, ela não faz prática de yoga junto com outras pessoas. Ela vai lá para o cantinho e tem os asanas que ela precisa fazer para aquele dia. Tem alguns países no Oriente, por exemplo, que a mulher, quando ela menstrua, é, é, ela se isola, porque assim, quando a mulher menstrua, ela fica com o campo energético muito aberto. Então, ela se isola para não se expor tanto a essa energia, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado. As mulheres, eu sempre brinco, né? Uma sopa lascada. O homem, assim, é testosterona. Pronto, acabou. Em termos hormonais. A mulher tem aquele estrógeno, progesterona, estradiol, testosterona, então um sobe, outro desce, um sobe. Cara, é muito complicado. E por isso as mulheres sofrem nessa questão, né? Porque tem essa questão do fígado, como eu já falei, que geralmente elas judiam bastante do fígado. E também tem que ver, Joelma, tá? Essa questão do colesterol, porque o colesterol ele é base
de produção dos nossos hormônios. Tem que ver, de repente, se os seus hormônios, se você tem uma alimentação correta, faz atividade, se seus hormônios estão ok, tá bom? Porque o seu sistema nervoso, ele entende que os seus hormônios não tão legal, não tá bacana, ele começa a produzir mais colesterol, que ele é a base, ela é matéria-prima dos hormônios, tá? Tem que dar uma olhadinha nisso. Então, o ideal seria todos nós, todos os dias da nossa vida, fazermos um banho energético, vamos dizer. Por que disso? Porque, assim, você teria o certo seria você ter, daqui a pouco eu te respondo, querida a Carol, tá bom? Essa é a sua pergunta, tá? O certo seria você saber limpar esse campo, né? Então, assim, como você toma banho no seu físico, espero eu, né, que todos aqui tomam banho todos os dias para o seu físico, o certo seria você lavar esse campo energético todos os dias também. Existem técnicas e práticas energéticas para que a gente possa, assim, limpar esse campo energético todos os dias. Muitas pessoas, por exemplo, aqui sabem a expansão do chakra que eu já ensinei para vocês. Algumas pessoas que já passaram em tratamento comigo, eu já ensinei essa expansão do chakra. Ela é uma técnica que limpa esse nosso campo energético. Tanto é que uma das recomendações que eu passo para vocês, o que, que é? Que façam de 1 a 2 vezes durante o dia, principalmente à noite, quando você chega em casa, antes de fazer qualquer outra coisa. Cheguei em casa, faço a limpeza dos meus chakras, ou seja, eu tiro para fora toda a energia que eu criei, toda a energia que eu recebi, mando embora, e dentro desse meu mandar embora, eu jogo para fora tudo isso, tomo meu banho normal, e aí eu posso lá beijar todo mundo da casa, esposo, marido, os filhos, cachorrinhos, gatinhos, que aí não vai ter problema nenhum, tá? Ou a outra recomendação que eu passo dessa expansão dos chakras para vocês, o que, que é? Briguei, discuti, eu vou lá e faço o quê? A limpeza dos chakras, a limpeza não, a expansão dos chakras. E aí o que acontece? Quem está acostumado a fazer comumente essa parte da expansão dos chakras, acaba o quê? Mandando embora toda essa energia. Já te respondo também, Kátia, só um segundinho, tá? Então, o que, que a gente tem que entender? Que a gente cuidar das nossas emoções é cuidar diretamente da nossa energia. Porque, justamente o que eu falei para vocês no comecinho, eu gero emoção, eu gero energia. E toda vez que eu gero essa energia, se eu não dou um fim para ela, ela fica aí no seu corpo, tá? Quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou alegre, quando eu estou preocupada, quando acontece todas essas coisas, eu estou gerando. E aí o que acaba acontecendo? Eu acabo sobrecarregando o meu sistema energético, eu acabo sobrecarregando os meus órgãos. Então, olha só como é importante isso, e que eu falei para vocês que está uma coisa sempre ligada à outra. Então, quer dizer, Maurício, se eu gero uma energia negativa, uma emoção negativa, eu prejudico um órgão meu e automaticamente eu começo a ter um problema no meu estado físico, não seguidinho, assim, já tem um problema. Isso é o que? É com o tempo, né? Com o tempo que vai passando, não é bacana, né? Você vai gerando, chega uma hora, como todo copo que você enche de água, chega uma hora que ele enche e começa a transbordar. E aí entra naquela coisa que a Renata tinha me perguntado aqui, esses cistos que eu tenho, pode ser por causa dos sapos, a energia, pode ser porque que chegou o quê? Transbordou o copo, né? Chegou ao limite, né? Eu sempre falo, quando o copo chega ao limite, qualquer gotinha já estoura, já extravasa, tá? Por isso é muito comum, às vezes, quando eu dou cursos ou aula, muitas pessoas, quando eu dou algumas práticas, as pessoas tem pessoas que saem para vomitar, porque o nosso plexo emocional ele fica abaixo do estômago, um pouquinho, 2 dedinhos abaixo da nossa boca do estômago.
Não abaixo do estômago. Então, assim, ó, eu sigo o meu processo do meu externo, chego no processo tifoide, que é o buraco, ali é a boca do estômago. 2 dedinhos para baixo é o meu plexo emocional, é o meu centro emocional. Por isso as pessoas, quando elas se sentem atacadas emocionalmente, elas sentem o estômago primeiro. E ali você vai o quê? Acumulando, 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 e aí é muito ruim para a gente acumular ali, tá, pessoal? Por isso tem a gastrite nervosa, olha só. Por isso tem pessoas que têm úlceras hemorrágicas por causa do nervoso, porque ali está o centro emocional. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em nossos aspectos de evolução, a gente tem que entender que o controle, entre aspas, não existe. Existe sim o quê? O equilíbrio das nossas emoções. Porque de controle, pessoal, a gente não tem nada na vida que a gente controle. Aliás, a única coisa que você controla na sua vida é o seu tempo, é o que você faz com ele. É o nosso verdadeiro livre-arbítrio. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas. O seu verdadeiro livre-arbítrio está ligado somente no seu tempo, que é a coisa que você pode fazer com ele, coisas boas ou coisas ruins. Aí a escolha é de cada um de vocês, tá bom? Deixa eu só responder algumas pessoas que me perguntaram aqui, senão eu não vou conseguir responder, eu acabo esquecendo. Vamos lá, a Gabi tinha falado para mim a questão de soltar o intestino, né? O soltar o intestino, Gabi, ele está muito mais ligado a um fator óbvio, como eu falei para vocês, né? O nosso rim, por causa do medo. A Gabi perguntou assim, que eu falei que quando a gente sente aquele susto, aquele medo, a gente faz o xixi nas calças lá, né? Por quê? Porque o rim, ele controla os orifícios inferiores. O soltar intestino, o ânus, ele também é um orifício inferior, então ele também perde esse controle, tá? Mas, geralmente, quando a pessoa sente o medo, ele sempre está ligado a uma parte de preocupação, uma parte de insegurança, né? E isso ele faz com que todo o seu processo que acaba acontecendo gere, por exemplo, o síndrome do colo irritável, né? Que é aquelas pessoas que ficam ansiosas vão 10 mil vezes no banheiro, por exemplo. Acredito que também tem que dar uma olhadinha nisso daí, tá, Gabi? Nesse seu processo em relação a isso. Ah, Carol me perguntou sobre se fazer. Tá, a Carol tinha me perguntado se ter relação sexual na menstruação é ruim. É muito ruim, na verdade, que a mulher teria que ficar quietinha, né, Carol, nesse período. Assim, por isso eu falei, lá fora tem alguns lugares, alguns países que a mulher no seu período menstrual ela se recolhe, fica mais quietinha, tudo mais. Óbvio que tem vários fatores envolvidos. Então, por exemplo, hoje em dia, né, tem uma questão da constitucional também. Se a constitucional a pessoa é fraquinha, aí ela estuda, ela trabalha, ela tem que ser dona de casa e ainda vai fazer sexo, meu, olha quanta energia essa mulher vai gastar, tá? Tudo é uma questão de gastar ou não a energia. Então a gente tem que entender que a longevidade ou a nossa saúde ele está ligado diretamente ao quanto eu gasto de energia por dia, tá? Então, se eu gasto muita energia no meu dia, a tendência é que assim eu me desgaste muito. Como eu sempre falo, a curto prazo a gente não sente isso, mas se a gente colocar um pouquinho a longo prazo, isso é muito prejudicial, tá bom? Não só a questão do sexo na menstruação, o gastar a energia, tá bom? Estou tentando mexer no computador para subir o negócio do celular. A Kátia me perguntou a energia dentro de casa. Kátia, eu sempre falo uma coisa para as pessoas. Casa não pensa, casa não sente. Então, quem faz a energia da casa são as pessoas e não a casa, tá bom? O único jeito de você ter uma energia ruim dentro de casa é quando a gente fala que foi construído em cima, por exemplo, de um cemitério, lençóis freáticos, energias telúricas, e aí mas aí é um outro tipo de energia, tá bom? É, mas em geral existe quando a gente gera essa emoção, vocês já devem ter visto aquela pessoa que teve aquela explosão de raiva
e de repente nem era com você, mas você estava perto, você se sentia incomodado, aquela coisa te agrediu de alguma forma, porque a energia faz um tum, né? E esse tum que a gente gera, então se pega uma pessoa, isso quando eu limpava os ambientes, as casas das pessoas, os locais de trabalho, eu pegava muito, então eu ia limpar, assim, por exemplo, energeticamente, cada canto da casa, cada quadrante da parede, e aí a gente ia verificar qual é o tipo de elemento que estava impregnado, daí você pegava muita questão da impregnação emocional, né? Por quê? Porque ficava num lugar que as pessoas brigavam muito, era uma pessoa que era totalmente descontrolada, e aí energeticamente você acaba sentindo, porque daí existe a impregnação que acaba ficando na casa, tá? Mas não que a casa gere a energia. Só naqueles casos que eu te falei, mas a impregnação geralmente são das pessoas que acabam morando lá ou que já moraram lá, tá bom? Vamos lá, dona Guena, trabalho sobre grande campo de conflitos. Eu teria que fazer isso, essa expansão já tem um estresse. Guena, precisaria. Assim, trabalhar em conflito é complicado. Você está trabalhando ainda naquele negócio de reconciliação que você tinha feito, falado para mim, é isso? Você está trabalhando lá ainda? Ou é da escola que está em conflito também? Mas sim, precisa limpar muito bem o campo, porque isso lá para frente vai te prejudicar. Aliás, já está te prejudicando, né? Do 0 a 100 em 10 segundos, então tem que tomar cuidado, mas tem que limpar o campo energético, tem que limpar a estrutura, tem que fazer alguma coisa para estruturar e acalmar a mente, tá? Não, Gabi, trazer pensamentos positivos não ajuda ao seu estado emocional. Isso é uma coisa que fala aqui no Brasil, né, no Ocidente, não ajuda, eu sempre falo, tenta num momento de raiva, não sei se você já ficou num momento de estresse nervoso, tenta pensar positivo nessa hora. É quase que impossível, né? Você está querendo matar a pessoa, você vai falar, vou pensar positivo, aí você vai querer matar o seu pensamento positivo. Não dá, pessoal, não dá não, tá? Quando a gente fala em termos de emoção, a energia é muito forte. A emoção, ela gera uma energia que, assim, putz, é complicadíssimo, né? Olha só, a gente teria energia para sustentar uma cidade do tamanho de São Paulo. Isso é um estudo científico já feito, né? Nosso, dentro de nós. Então, você imagina a energia. Eu não sei se vocês já ficaram com raiva, né? A raiva, eu gosto de falar muito da raiva, porque a raiva é uma energia muito forte. E assim, não sei se vocês ficaram já com raiva assim, tem aquela explosão de energia, meu, você sente que você tá virando um ninja, tanto é que as pessoas, quando entram em surto de raiva, ninguém segura a pessoa, né? Porque envolve muitas coisas, essa é muita energia, né? Ou você pega aquela pessoa que é extremamente triste, né? Aquela pessoa que você fala, putz, essa pessoa é aquela pessoa para baixo, triste, nada no mundo faça que essa pessoa melhore. É uma coisa complicada até de você ficar perto do lado dessa pessoa. Você fica do lado dessa pessoa, se sente mal, se sente cansada, sabe? Às vezes, quando eu vou atender pessoas muito tristes, é, 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 assim, você sente a sua energia sendo sugada, né? Você sente que aquela coisa está aquele saco sem fundo, que ela está pedindo um socorro pela energia ali, e você sente isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nas questões emocionais, tá? A Fabi disse que já fez cada uma com raiva, e é verdade, a gente faz mesmo. Tem que respirar umas 1000 vezes. Mas a grande. Tá trabalhando na mediação de conflito, Guina, tem que fazer mesmo, tá? É complicado isso, porque, assim, quando trabalha com essa questão, eu brinco, né? Por exemplo, eu tenho um casal que eu atendo, eles estão comigo há muitos anos já, né? E os dois, sempre quando chega na minha sala, os dois querem entrar juntos. E aí eu viro como o mediador de conflito deles lá, né? Que um fica
brigando com o outro, daí vira para mim uma fala, aí vira para mim e fala, não é, Maurício? Aí ele fala, olha para mim e fala, não é, Maurício, não é, Maurício. Então, é que assim, eu particularmente eu levo isso tudo numa boa, né? Mas assim, é uma coisa estressante você ficar ali no meio, né, do fogo cruzado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso lá na frente, o Aguena, nessa questão de trabalhar bem essa questão dos conflitos, se você não trabalha a sua energia interna, você começa a desgastar muito a sua energia própria. Isso é muito ruim, porque lá na frente pode trazer bastante problema de saúde, tá? E aí o grande segredo, pessoal, que eu sempre falo para as pessoas, justamente são as práticas energéticas que eu sempre bato na tecla. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é justamente o quê? Justamente você fazer quando você está bem, né? Como eu brinquei com a Gabi, né? Não adianta você, no meio da raiva, você querer fazer uma prática energética, porque, meu, você não vai conseguir. Hum. Olha, eu vou falar para vocês, quem me conhece há muito tempo sabe que eu era totalmente da pá virada, né? Era briguento, discutia um monte de coisa. Tanto é que eu brinco, né? Eu falo que Deus já fez o Maurício do jeito que ele fez para falar assim, se esse cara conseguiu mudar qualquer outro na fase da Terra, vai mudar, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu falo para vocês, assim, meu, na hora que você tá doido ali, você pode pensar, você pode conhecer 10 mil técnicas que não vai adiantar. Agora, olha só o que acontece. Quando você acostuma no seu dia a dia fazer práticas e você está acostumado, você começa a criar atalhos para os seus caminhos energéticos, você começa a criar atalhos para o seu processo subconsciencial, você começa a criar aportes no seu corpo, por exemplo, para que você possa chegar aí nesse nível. Meu horário já está quase acabando, deixa eu ir rapidinho aqui, tá? Já já, Dani, já já. Já já eu lanço o curso. É, então, o que acaba acontecendo? Johan, já te respondo isso, querido. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu entro num processo, por exemplo, todos os dias vocês sabem, né, que me conhecem há muito tempo, que eu faço práticas, todos os dias, assim, é regrados, de domingo a domingo eu faço prática. Então, as pessoas falam para mim assim: ah, Maurício, mas como você consegue manter esse equilíbrio? Óbvio que eu fiz muitas práticas lá no Oriente, eu tive que aprender muitas práticas, e eu fui muito surrado lá por eles, pelos monges, pelos mestres, pelos sacerdotes, para que eu pudesse me desenvolver em cima disso. Quando eu falo surrado, literalmente surrado, tá? É... O que acaba acontecendo? Quando eu percebo que eu vou entrar em algum processo de desequilíbrio, automaticamente eu já faço algumas técnicas, e quando eu faço, eu tomo a posição no meu próprio corpo, o meu corpo já sabe para onde eu quero ir, automaticamente ele vai. Olha que bacana, né? Agora, não adianta, se eu não estou acostumado a querer fazer isso num dia a dia, eu vou perder o meu foco e eu não vou conseguir. Então, por isso a nossa disciplina e a prática é muito importante, tá bom? Energia pulsação. Não, assim, a gente tem que entender assim, Johan, que a energia não tem tempo nem distância, tá? Então, assim, eu posso estar falando com uma pessoa lá no Japão, tá falando aqui no Brasil, a energia vai afetar da mesma forma, tá bom? Por isso, às vezes, tem aquelas pessoas que ligam para você e te sugam até o osso e você desliga o telefone e se sente cansado, abatido. Por quê? Porque a distância não interfere. Tá? Hoje mesmo, por exemplo, hoje praticamente todos os trabalhos energéticos que eu estou fazendo e espirituais, eu só estou fazendo à distância, só via online por causa do negócio da pandemia. Trato normal, numa boa, não muda nada, tá? Por quê? Porque não tem tempo e distância para energia, tá bom? Então, pessoal, na questão das nossas emoções, elas são as. Vamos fazer um resumão aqui para que a gente possa encerrar aqui, que já está dando o nosso horário. Se dúvida, com o tempo que vocês mandam para mim, que daí numa próxima live a gente conversa um pouco mais sobre essas dúvidas, tá bom?
A emoção, ela é a nossa fonte geradora de uma energia muito forte que nós temos. O desequilíbrio das nossas emoções, eles interferem diretamente nos nossos órgãos, nos nossos músculos, nos nossos ossos. Por quê? Quando eu gero energia, eu gero essa energia e essa energia ela fica rodando dentro de mim, em algum lugar ela vai parar. Então, o ideal é que eu aprenda a canalizar essa energia. Ah, Maurício, mas você não ensina nenhuma técnica, nenhuma prática? Várias, mas aqui não dá para ensinar, porque senão vai muito tempo. Aí eu tenho que fazer pelo menos umas 2 horas e meia de live, tá? Mas a técnica que eu ensinei para o aspecto mental que eu ensinei semana passada da respiração, ela é muito boa para isso, de você tampar a narina, que tá com maior processo, tá bom? Que está com maior fluxo de ar é o que está indo maior fluxo de energia, ajuda bastante nessa questão da emoção também. Mas para termos de limpeza dessa energia, essas coisas, não. Daí é um processo um pouquinho mais complicado, que teria que ter um pouco mais de tempo para eu poder explicar para vocês, tá? Em suma, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma live aqui para fazer essa questão da limpeza dos nossos órgãos, com a meditação do sorriso interior, para que a gente possa purificar os nossos órgãos através dessa prática, é uma prática do Qigong que é bem bacana, que ajuda a limpar as emoções dos órgãos, para dar uma purificadinha, tá? Que vai ajudar bastante vocês, mas eu preciso só prática, eu levo quase 30 minutos, dependendo de caso para caso, então, para vocês entenderem como não é tão rápido, tá bom? E lembre-se, o mais importante, emoção a gente não controla, a gente sente, tá? Esse é o mais importante que a gente precisa entender. A gente tem que entender que dentro de um processo real, na verdade, a gente falar que tem um controle das emoções, a gente está se iludindo, né? O que, o que a gente tem que ter é justamente aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Não precisa de um controle se eu tenho um descontrole. Aliás, não precisa de um controle se não existe algo para ser controlado, tá bom? Se não tem esse descontrole, não tem o porquê. E a grande sacada é vocês perceberem onde é a chavinha do liga e desliga. Isso faz parte do nosso processo de evolução e de desenvolvimento. O que eu ensino muito para as pessoas, né, que tratam comigo, aqui muitas delas estão aqui, é o que eu explico para elas. A gente tem que saber ligar e desligar a chavinha. Por exemplo, eu estou aqui, eu posso ficar com muita raiva no mesmo instante agora, mas no mesmo instante eu também posso ficar tranquilo na paz e no amor, porque eu já sei onde liga e desliga essa chavinha, tá bom? Estamos no nosso horário, eu peço desculpa pelo atraso aí um pouquinho que deu um pau aqui no Facebook, mas espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, deixa recadinho aqui, tá bom? Que a gente vai sanando conforme vai passando, tá? Espero que fique bem. Um beijo no coração de todos vocês e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Beijos. Beijo. Catita. Obrigado. Beijo, Rei. Tchau.